Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi o segundo trimestre da gravidez para mim. Oi, butterflies! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva caso você ainda não é inscrito aqui no canal. Meu nome é Karina Fortes, eu falo bastante sobre morar no exterior, morar na Nova Zelândia, vlogs e também agora um pouco de maternidade, porque eu estou esperando meu primeiro filho, minha primeira filha. Então, se você gosta de assuntos assim de lifestyle, de morar no exterior, como é que é a Nova Zelândia, dicas gerais de morar no exterior também, me siga que você vai gostar bastante do conteúdo por aqui. Bem, agora que eu já entrei no terceiro trimestre de gestação, eu queria conversar com vocês um pouquinho de como foi o meu segundo trimestre. Para quem não lembra, o meu primeiro trimestre eu tive todos os sintomas possíveis que uma grávida pode ter. Então, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui. Eu até gravei algumas coisas que estavam acontecendo comigo, assim, emocionalmente, fisicamente, porque realmente foi um trimestre bem complicado. Então, se você ainda não viu, vou deixar aqui linkado aqui em cima. Mas o segundo trimestre realmente é o melhor trimestre da gestação, pelo que eu estou vendo no momento. Tive sim algumas coisas que aconteceram fisicamente, emocionalmente e mentalmente, mas nada comparado ao primeiro trimestre. Então vamos começar com os sintomas físicos. Os meus enjoos passaram por volta de 16 semanas, tá? Não passou assim que o segundo trimestre começou, mas eu notei que ali pelas 15, 16 semanas eu comecei a ter menos enjoos, o que foi um alívio muito grande, porque eu conseguia fazer mais coisas durante o dia e não ficar tão mal e a comida sempre voltando, sabe? Isso foi uma coisa muito boa e aconteceu em torno dos 16 semanas que foi embora. Dores de cabeça eu ainda continuei tendo algumas, mas daí eu notei que eu tinha que beber ainda mais água. Quando eu comecei a beber ainda mais água, eu parei com as dores de cabeça, sério mesmo. No primeiro trimestre eram bem fortes, no segundo trimestre eu tinha de vez em quando. Mas aí, tomando bastante água, tentando dormir, fazendo exercícios, eu comecei a me sentir melhor. Porque no primeiro trimestre, como eu tava muito mal, eu não conseguia nem levantar do sofá direito. Aí, o segundo trimestre, como eu tava melhor, eu comecei a me movimentar, fazer caminhadas na esteira, levar mais a Bela pra caminhar, fazer alguns exercícios de pilates. Então, isso tudo me ajudou a ter menos dor de cabeça, eu acredito. E também mais disposição, né? Me movimentar mais. Um outro sintoma físico que eu tive no segundo trimestre e não tive no primeiro trimestre foi refluxo e queimação. Gente, eu nunca tive queimação antes, queimação no estômago, sabe? Aquela coisa assim, parece estar queimando o peito. Eu nunca tive isso assim, não lembro de ter tido antes. Mas aí no segundo trimestre isso começou a ter, o que é muito normal no segundo trimestre. O que me ajudou com esse sintoma? Foi dormir com mais travesseiros, daí eu dormia um pouco mais em pé, assim, que daí o refluxo também ajudava com o refluxo, né? Comer menos durante as refeições, mas mais seguido, também me ajudou bastante. Mesma coisa que a gente faz com enjoo, assim, né? Comer menos, a porção menor, mas comer mais seguido também ajuda com os enjoos na gravidez. E as queimações também. Não tomei nenhum remédio para queimação. Os médicos me deram, né, me receitaram um remédio de queimação, assim, normal, mas eu preferi não tomar. Então, ele não ficava, assim, o dia inteiro, sabe? Era mais de noite, antes de dormir. E aí, se eu usava mais travesseiros e coisas assim, com o tempo passava. Então, eu realmente me curava, assim, sem remédio nenhum. E agora, emocionalmente, será que mudou muito emocionalmente? Então, eu já sou uma pessoa mais sensível naturalmente, sem estar grávida. Aí, na gravidez, eu percebi que eu fiquei muito mais sensível e muito mais, assim, reagi mais, assim, sabe, pelas coisas que acontecem. Não mudei tanto o humor no segundo trimestre, eu acho que eu consegui manter, assim, mais normal, né? Não tive aquelas coisas de pra cima e pra baixo, assim, muito triste ou muito alegre, muito triste ou muito alegre. No primeiro trimestre tive mais, por causa do medo que a gente tem, né, do primeiro trimestre. Mas o segundo trimestre, não. Eu me senti assim, o Ari também falou que eu tava super de boa. Não parecia assim que eu tava grávida, não tinha nada de, sabe, de montanha-russa de emoções. Mas, com certeza, mais sensível do que se eu não tivesse grávida. Então, tem coisas assim, por exemplo, eu só olho um filme e tal, eu já me emociono, coisas que eu não me emocionava muito antes, mesmo sendo uma pessoa mais sensível. Essas coisas me emocionavam tanto, ou uma música, a letra de uma música, ou também, sei lá, alguma coisa assim com criança, eu fico muito mais emocionada e me dá lágrimas assim nos olhos que não me dava antes, sabe? Isso eu percebi que mudou bastante no segundo trimestre. Mentalmente, como está o cérebro da grávida no segundo trimestre? Eu percebi
que eu estou mais lenta mentalmente, sabe? Eu sempre tive muita facilidade de controlar tudo, não precisar anotar assim toda hora as coisas, lembrar de datas de pagamento, datas assim de coisas pra fazer, enfim, eu sempre fui muito organizada e meu cérebro é muito bom, assim, eu lembro de tudo. Só que agora, no segundo trimestre, eu notei que não tá muito assim, sabe? Se eu não anotar, se eu não realmente anotar e escrever o que realmente precisa ser feito, eu esqueço bem fácil das tarefas que eu tenho que fazer. Porém, foi mais fácil trabalhar, então eu usei o meu segundo trimestre para trabalhar mais, para produzir mais, porque no primeiro trimestre realmente não conseguia fazer quase nada. E aí, como eu estou trabalhando com meu marido, né, eu usei todo o segundo trimestre, assim, pra trabalhar, sério mesmo, tem dias, assim, que eu trabalho das 8, que eu trabalho de casa, né, mas das 8 até às vezes às 9 da noite a gente ainda tá fazendo coisas de trabalho. Então, assim, foi um segundo trimestre bem produtivo nesse sentido, comparado ao primeiro trimestre, né. Mas, ao mesmo tempo, mais lenta, assim, sabe? Eu acho que se eu não tivesse grávida, eu conseguiria fazer bem mais e em menos tempo. Então, acho que é por isso que eu trabalhava, assim, tantas horas, pra dar uns intervalos, assim, sabe? Pra descansar, pra comer bem, pra fazer exercício. Aí eu acabava voltando a trabalhar com o meu marido mais tarde. Exames feitos no segundo trimestre. A gente faz um outro exame morfológico de ultrassom, que é bem legal, gente, porque o primeiro, né, do primeiro trimestre a gente vê, assim, o bebê, tudo. Mas o do segundo trimestre a gente vê muito mais. A gente consegue ver bem mais os órgãos do bebê. E a gente consegue ver bem melhor, assim, se tá tudo funcionando. Então, esse foi um ultrassom bem legal. Eu esperei esse ultrassom para poder divulgar para as pessoas que eu estava grávida. Então, foi só no segundo ultrassom do segundo trimestre que eu falei para as pessoas, né, que eu estava grávida. Então, me deu muita mais garantia, assim, que o bebê realmente estava saudável e que os órgãos estavam, sim, se formando muito bem. A gente faz um morfológico no primeiro trimestre, para saber se tem alguma síndrome, e daí a gente faz um outro no segundo trimestre também, que esse aí tu consegue ver mais, assim, os órgãos do bebê, os ossinhos e tudo. Então, foi muito bom fazer isso aí, porque eu consegui ver o rostinho dela. Agora, no terceiro trimestre é mais difícil, porque o bebê tá um pouco maior e também fica mais de barriga cabeça pra baixo, assim, né? Agora no final, assim, da gestação. E é mais difícil de pegar, assim, o perfil e tudo do bebê. Mas no segundo trimestre é muito mais fácil. A gente também faz exame de sangue, né? No segundo trimestre. Eu vou fazer um outro agora também no terceiro trimestre. E de exames foi isso. Eu vejo meu bebê também sempre quando eu vou nas consultas, porque tô numa clínica particular. Então, os obstetras, eles conseguem usar ultrassom. Então, toda vez que eu vou fazer uma consulta, eles olham o bebê, olham o líquido amniótico, olham os batimentos cardíacos, né? Mexe na minha barriga um pouco. Então, são exames assim. Além de exame de pressão, ele sempre tira a pressão. Exame de urina para ver se tem proteína ou glicose na urina. E eles te medem também, né? O teu peso, no caso. Toda vez que tu vai na consulta, eles pedem para saber o teu peso. Então, tem a balança lá. Eles anotam no caderninho deles. E é isso de exames pro segundo trimestre. No geral, é um trimestre bem gostoso. A barriga tá já maiorzinha, as pessoas conseguem ver que você tá grávida, mas ao mesmo tempo ela não tá tão pesada. E você consegue, assim, sentir mais você, sabe? Você consegue produzir mais. O que me deixou mais feliz, eu acho, e é por isso que eu não tive tanta mudança de humor. Porque eu consegui me ver sendo eu mesma de novo. E não, assim, toda hora enjoada, ou vomitando, ou com dor de cabeça, ou cansada. Eu tirei meus anéis no segundo trimestre, mas não tô com os dedos inchados, nada. É só pra evitar mesmo que quando se inchar, eu não consiga mais tirar. Então eu já tirei, mas eu não tô nada inchado, o que é muito bom. E eu acho que se exercitar e comer um pouco mais saudável tem me ajudado a manter meu peso, assim. Eu não mudei tanto meu corpo, mas a barriga mesmo que cresceu. E agora no final do terceiro trimestre eu acho que vai mudar um pouco mais, mas inchada assim eu não me sinto nem um pouco. Então é isso, Butterflies, eu espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouco sobre o segundo trimestre de gravidez e mais ou menos os exames, as coisas que a gente faz aqui na Nova Zelândia. Daqui um tempo eu vou gravar o terceiro trimestre, né, quando chegar mais no finalzinho. Então é isso, Butterflies, espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre o segundo trimestre. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!